E aí, gente? Antes de começar, eu preciso falar uma coisa com vocês. Esse capítulo 1 me pegou numa surpresa completa, porque o prólogo me passou uma essência de um romance cheio de obstáculos, de fatores que influenciariam as ações dos dois, de pessoas que cometem erros e que não são perfeitas. Eu saí do prólogo achando que eu ia acompanhar uma história complexa, com dois lados, com culpas divididas. E guardei aquela imagem do homem prometendo esperar o tempo que fosse e jurando presença mesmo nas tragédias, né? Falando em sol de minha vida. Aí eu abro o capítulo 1 e dei de cara com o Cassel sendo o maior biscateiro de primeira. Porque é exatamente isso que a autora faz nesse capítulo. Pegou o homem do prólogo e te mostra o que ele é quando ninguém que ele ama tá olhando. E eu confesso que na análise de hoje eu vou me passar um pouquinho, porque olha, não tem como passar pano pra ele, não tem como ter uma visão boa das ações que ele faz. E esse capítulo me deixou num estado que eu ainda não superei, de raiva e vontade de socar a tela, tudo junto. Mas enfim, vamos começar. O capítulo em si abre numa recepção noturna da alta sociedade e a autora já começa mentindo pra você. Uma nobre chega correndo atrás do Cassel ofegante, toda aflita, pedindo socorro, que a condessa tá passando mal, que a condessa tá com vertigem, que só tem mulher fraca por perto e ninguém sabe o que fazer. Mulheres fracas, numa festa lotada de tanta gente ali, enfim. E enquanto essa mulher solta esse discurso de donzela em perigo, a autora deixou ela com uma expressão de sem vergonha, aquela carinha de quem tá adorando a situação, de quem tá disfarçando que tá curtindo estar perto desse homem. E aí a autora tá dizendo sem falar que é tudo teatro. Essa fragilidade é uma encenação. E essa mulher até pode ter vindo pedir ajuda, mas ela tá aproveitando a situação, ou se ela tá. E aí o Cassel tá de costas durante essa súplica inteira dela, né? E esse detalhe é importantíssimo, porque ela fala com as costas dele, né? Ela descreve a emergência, pede socorro, implora, e ele escutando tudo sem se virar. Só que quando ela termina o discurso, ele se vira e aceita ajuda. E a autora te entrega de bandeja que esse homem, ele ouviu o pedido e decidiu sem precisar olhar o rosto de quem estava pedindo. A atenção dele não foi conquistada pela emergência, foi concedida pela vontade dele. Tudo nesse homem é assim. Ele decide quanto se importar, ele decide quando prestar atenção. Quando ele finalmente vira, cacete, a autora entregou tudo nesse design. Cada cor, cada traço, cada detalhe foi pensado pra te deixar sem ar. E deixa, viu? A presença que a criadora quis passar é real. Ela quer que você entenda na hora por que o reino inteiro lambe as botas desse homem. E você entende. Ele é absurdamente bonito. O pensamento interno dessa nobre, de quem não tá acreditando que tá perto. E aí a autora apresenta o Cassel dentro de uma moldura dourada, tipo um retrato de uma família nobre. E não é como gente, é como um patrimônio, como um objeto de valor. O filho da maior família nobre de Ortega, o homem mais lindo de Mendonça. E sabe o que é foda? Isso sai da cabeça da nobre. É a imagem coletiva que todo mundo carrega dele, porque logo depois ele a chama e a coitada volta em si, toda vermelha e envergonhada. Ai, quem não ficaria? E aí a autora tá plantando a semente do homem que o Cassel se tornou. Ele não foi criado para ser uma pessoa. Desde sempre todo mundo olha para ele assim, dentro dessa moldura dourada. E ele cresceu sendo a moldura dourada. E isso vai importar muito nos próximos capítulos, porque a jornada dessa obra vai ser esse homem deixando de ser esse retrato, começando a ser gente. Agora, nesse momento, ainda é só o patrimônio bonito que todo mundo admira. Condessa entra em cena e assume o controle. E essa mulher é bem da esperta, viu? Enquanto o Cassel carrega ela no colo,
ela começa a encher de elogio e olha o que ela escolheu para elogiar. Não foi o corpo, não foi a beleza, foi direto no ego da linhagem. A família, o avô, as conquistas, a honra, a tradição. Ela sabia exatamente qual botão apertar. Escolheu o assunto que esse homem mais gosta de ouvir vindo de mulher. E foi abrindo caminho enquanto ele ia se sentindo o máximo. Fala dos piratas, das batalhas, do avô Caldeirão. Tudo para deixar ele no trono do ego dele, né? E ele cai que nem trouxa. Começa um discurso lindo sobre responsabilidade, os ensinamentos do avô dele. E claramente o autor usou referências do Homem-Aranha. Eu adorei. A autora faz uma coisa maldosa. Deixa o Cassel falando de honra, legado, tradição, responsabilidade, tudo que o avô passou pra ele, enquanto ele tá literalmente com uma mulher que não é a noiva dele nos braços. Cada palavra que sai da boca dele nessa cena é traída pelo próprio corpo dele. A autora não precisa te dizer que ele é hipócrita. Ela deixa as falas dele contradizerem sozinhas. E a condessa tá se derretendo no meio disso e mete um beijão nele. E aqui a narrativa para te contar mais sobre quem é esse ordinário. Aos 15 anos já estava com mulheres que tinham chegado à maioridade. Aos 17 anos era seguido por admiradores em todo lugar. E aos 20 tinha mulheres mais velhas. E ele já tratava isso como se fosse nada. E a autora lista isso assim em sequência. Tipo um currículo, para você entender que isso não é um deslize, não é uma noite infeliz, não é uma tentação do momento, é prática, é costume, é estilo de vida. E tem um detalhe visual que é brutal. Conforme a idade dele avança, o fundo dos painéis vai ficando mais escuro. Aos 15 anos tem luz, aos 20 já tá sombrio. E aos 23, quando aparece o sobrenome dele completo, Cassel Escalante de esposa, ele tá numa cena completamente noturna, de costa com a condessa. O auge dele é mostrado no escuro. E aqui onde a autora faz o oposto do que ela fez no prólogo. Lá o Cassel era a luz, parecia dourado, em uniforme branco iluminado pela Inês. E aqui ela vai escurecendo ele painel a painel. E quando o título oficial dele aparece, ele tá na noite. Ela inverteu a paleta dele. O homem que era a luz no prólogo tá sendo mostrado no escuro agora. Quanto mais esse cara cresce, mais turvo ele fica. Mas no meio de toda essa putaria, acontece uma coisa que eu preciso chamar a atenção. Porque é o primeiro momento do capítulo em que a autora abre uma fresta dentro desse homem. Ele tá ali com a condessa no meio do momento e do nada se pergunta por que se alistou. E a primeira imagem que vem à mente dele, adivinha quem é? A Inês. E gente, esse pensamento é mais denso do que parece, porque olha, quando ele aparece no meio do prazer, no meio que deveria ser conforto, no meio de uma mulher elogiando ele, beijando ele, do nada o cérebro dele vai buscar a Inês. Isso não é uma coincidência. A autora tá te mostrando aqui por baixo de tudo que esse homem construiu para si mesmo, existe um incômodo que ele não consegue nomear. Alguma coisa nele não tá em paz. E no pior momento possível, ela aparece. Agora, o que ele faz com esse incômodo é o que entrega o personagem. Em vez de se perguntar por que ele tá fazendo o que tá fazendo, ele culpa ela pela vida dele, transforma o alistamento, que foi escolha dele, em consequência da existência dela. Ela virou na cabeça dele um motivo pelo qual ele tá sofrendo, enquanto ele tá traindo ela. É projeção pura, mecanismo de defesa clássico. E esse é o retrato psicológico que a autora tá pintando do Cassel pra gente ver ele desmoronar depois. Ele não é um vilão calculista. Ele é um homem que aprendeu a empurrar para os outros o peso das próprias escolhas. E aí vem o golpe. O Cassel volta a atenção para essa condessa que agora tá falando mal da Inês. E repara que essa Kenga faz isso enquanto tá nos braços dele.
não é fofoca. É uma mulher diminuindo a noiva do homem que ela tá abraçada. Ela ocupa o espaço físico que seria da Inês, enquanto destrói a imagem dela com as palavras. É invasão dupla. Fala que a Inês é simples demais, que não é boa o bastante pra ele, que sempre tem aquele olhar cansado, desanimado, desinteressante. E ainda arremata com piada que a Inês se parece como uma freira. A minha vontade era falar: ô Fia, se enxerga, sua cachorra. Você tá querendo se relacionar com alguém que já é comprometido e ainda fica difamando a mulher dele só pra ficar por cima. E aí o canalha do Cassel ouve tudo e não reage. Não defende a noiva dele, só ouve. E esse silêncio é a escolha mais cruel do capítulo, porque o Cassel não precisava ter feito nada de extraordinário. Bastava uma palavra, uma única frase defendendo a Inês. Esse homem teria pelo menos a decência mínima de que ainda respeita o nome da noiva em público, mas ele não abre a boca. Fica ali calado enquanto a mulher que ele tá abraçando destrói a imagem da mulher com quem ele vai se casar. Esse silêncio não é passividade, é escolha. É o silêncio de quem calculou que defender a Inês naquele momento atrapalharia o que está prestes a conseguir com a Condessa. Ele escolheu a Condessa não com uma frase, escolheu com a ausência dela. E pra mim isso é mais nojento ainda, porque mostra que ele tá disposto a deixar ofender a noiva dele e em troca de uma noite. Até que sente um olhar, ele se vira e quem tá lá é a Inês vendo tudo. E olha, eu vou te falar, esse cara só pode ser cego. Porque, gente, a Inês é linda demais, absurdamente linda, com aquele vestido preto, com aquela postura reta, olhando séria, sem lágrimas, sem gritos, sem expressão, que entregue nada, só olhando. Nessa parte, sabe, eu lembrei daquele áudio de como ser elegante ao pegar o marido com outra na cama, que é exatamente esse nível. E a autora faz uma escolha deliberada de não colocar a reação da Inês nenhuma, porque uma expressão de raiva te convidaria a sentir raiva com ela. Uma de dor te convidaria a chorar com ela. E a ausência te deixa sozinho, processando. A Inês nesse momento não tá performando pra ninguém. Ela simplesmente encontrou uma verdade que não estava procurando. E o capítulo termina com a frase: e a ausência de imagem aqui é brutal. A autora podia ter fechado com o rosto da Inês para ter uma pista emocional. Não. Te deixa sozinha com a informação, igual a Inês está ali sozinha com a informação. A tela preta é a cabeça dela nesse instante. Vazio, escuridão, nada para se agarrar. Você que sinta o que quiser. E eu senti tudo. 17 anos e pela primeira vez. Eu fiquei com uma cara de taxa. Porque isso significa que dentre esses 17 anos, esse cretino tava fazendo isso com ela. E ela não sabia, ou talvez nunca tivesse prestado atenção o suficiente pra querer saber. E agora ela sabe e não demonstra nada. Pela reação dela, parece que ela nem se importa. Mas será? Essa mulher tá guardando alguma coisa e eu posso sentir. E, gente, eu terminei esse capítulo entendendo o que a autora tá fazendo. O prólogo te entrega a promessa, o homem que jurou esperar, o romance bonito de doer. O capítulo 1 te entrega o ponto de partida. Essa é a versão do Cassel antes de qualquer coisa acontecer. A linha básica que a autora precisa estabelecer para você ver a queda, a transformação nos próximos capítulos, porque ela não tá te mostrando um monstro. E é isso que incomoda. Ela tá te mostrando um homem comum que foi criado para ser admirado, que aprendeu desde novo que o mundo vem até ele, que nunca precisou defender ninguém, nunca precisou escolher nada contra o próprio prazer. Ele foi apodrecendo em silêncio. Tá te mostrando como a vaidade se transforma em desonra, como o ego se transforma em traição, como o silêncio se transforma em covardia. Tudo isso no homem
que 17 anos antes foi escolhido por uma menina de 6 anos. O Cassel vai ter que ralar muito pra eu não odiar ele o resto da história. Esse pilantra safado, gente, tem que ter uma explicação, alguma coisa, porque olha, vai ser difícil passar pano pra esse homem. E eu espero que no capítulo 2 não piore a situação, né?